E eu quero abrir agora com os irmãos Apocalipse, capítulo 19. Versículo 1 a 10. Vamos fazer a leitura. E depois destas coisas, eu ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pai querido, nós estamos na tua presença, acabamos de ouvir essa canção do Alexandre. Olha para cima, Brasil. Olhamos para as nações, como a tua serva nos compartilhava na Coreia do Norte, em nações onde a igreja do Senhor é perseguida, física, ideológica, social e espiritualmente. Nós oramos para que o Senhor nos ajude nestes dias, fortalecendo a tua igreja, e que esta palavra traga um encorajamento ao teu povo aqui reunido. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Talvez a grande expectativa de vocês que nos acompanham, nos assistem pela internet, é que o pastor vai falar sobre a volta de Cristo no versículo 11. Mas eu não vou falar, eu vou deixar para o próximo domingo. Eu preferi dar esse break, essa quebrada. O versículo de 1 a 10 do capítulo 19 é uma parte muito importante do Apocalipse. Parece-nos que é uma pausa de alegria. Uma pausa que em 6 versículos, do 1 ao 6, 4 versículos, a palavra aleluia aparece no texto. Aleluia em hebraico significa louvor ao Senhor. A palavra foi traduzida do hebraico para o grego, mas a palavra aleluia é uma palavra que não tem tradução. Ela é usada em todas as línguas e ela significa louvores ao Senhor. Antes da vinda de Cristo, antes da vinda gloriosa, aquilo que em grego se diz parúsia, a vinda do Senhor, os céus dão uma pausa para expressar 4 vezes nesse capítulo a palavra aleluia. É verdade que alguns utilizam aleluia no lugar errado. Tivemos já candidatos que foram para a campanha política falando glória a Deus em espaços que não é um lugar, não são lugares para se dizer glória a Deus. Não se diz glória a Deus e aleluia indevidamente. Aleluia quer dizer louvores ao Senhor.
4 vezes nesse capítulo a palavra aleluia, ou aleluia com H. Quem estudou alemão e inglês sabe que o H tem um som de Harvard. Aleluia. E esse aleluia ou aleluia em língua portuguesa aparece no verso 1. Acompanhe comigo. Ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia. Numa outra expressão também no versículo de número 3, aleluia, aparece, segunda vez disseram aleluia. Depois no verso 4, outra vez a expressão aparece, aleluia, os 24 anciãos disseram. E ainda no verso 6, pela 4ª vez no mesmo capítulo, aleluia, pois reina o Senhor. Por que que João registrou e percebeu essa voz de uma ênfase, de uma primeira voz, de uma segunda voz, de 4 seres viventes e de uma multidão dizendo aleluia? É porque a Babilônia caiu. É porque o sistema caiu. É porque a besta, o anticristo, o falso profeta, o espírito de engano que estava sobre as nações caíram. O pecado caiu. A prostituta chamada igreja que se corrompeu, caiu. O engano caiu. O pecado cairá. As máscaras cairão. E que elas caiam física e espiritualmente, né, irmãos? Ninguém aguenta mais. As máscaras cairão. O engano cairá. O sistema podre, vil da Babilônia cairá. E o reino será dele, estabelecido para sempre. Nesse dia de eleição, é bom lembrar que a nossa esperança não está em partidos. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está em ideologias. E ainda assim nós temos que sair daqui, voltar e votar de forma consciente. Votar como cidadãos, porque nós temos essa grande arma que é o nosso voto. E não adianta reclamar se você votar errado. Não acredite em pesquisas. As pesquisas também revelam muitas manipulações, tentando persuadir votos. Dê o seu voto, não na ótica daqueles que estão lá no alto da pesquisa. Vote com consciência. Mas não se esqueça que os que vão ser eleitos vão governar 4 anos. Mas nós temos um rei que governa para todo sempre, que está assentado à destra de Deus Pai, que reina, que está de lado do ancião de dias e que em breve virá e reinará e governará eternamente. E hoje ele governa sobre a igreja, mas estamos perto daquele dia em que todo joelho se dobrará e toda língua o confessará que ele é rei e que ele é Senhor absoluto, que reina, que governa, que sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Aliás, um dos motivos do aleluia é que ele reina. O versículo de número 4 diz amém, aleluia. E o verso 6, aleluia, pois reina o Senhor, Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando a Babilônia caiu na terra e ouviu-se a ordem no céu, Apocalipse 18, 20, acompanhe comigo. Exultai sobre ela os céus, e vós santos e apóstolos e profetas, toda a igreja, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A Babilônia é um lugar, queridos, que não é um lugar geográfico. A Babilônia, como o pastor Felipe pregou domingo à noite, não é um lugar físico. Não é a igreja romana. A Babilônia não é um lugar material, tangível que você encontra. A Babilônia é um sistema de valores. A Babilônia é um sistema de governo das nações, como a nossa nação, que um dos poderes, que é o judiciário, não tem trazido justiça, e é a razão de eu ter escolhido essa música do Alexandre, tão antiga. Olha para cima, Brasil, que a tua justiça vem do alto. O Senhor fará justiça. Nós estamos cansados de ver uma nação marcada pela injustiça, pela desigualdade, a corrupção que se alastra em toda a sociedade, inclusive na cristandade brasileira, na igreja de Cristo, nos púlpitos e nos pastores.
a justiça de Deus prevalecerá. O grito de Babilônia, quando caiu, do grito da multidão que disse: exultai, ó céus, ó terra, porque a Babilônia caiu, não é um sentimento de vingança. Não é uma alegria que nós estamos exultantes porque a Babilônia caiu, é que o sistema caiu, o sistema de valores que eram contrários aos valores do reino de Deus. E o que se encontra nesta seção do capítulo 19, de 1 a 10, é a resposta a essa ordem da Babilônia. Quando nós olhamos agora, já temos uma leitura do Apocalipse, estamos aqui há muitos meses estudando Apocalipse. Não reclama não, porque Martin Lloyd Jones pregou em Londres 12 anos Romanos. Estamos menos de um ano. E nós poderíamos ter dissecado mais ainda. Mas nós entendemos que às vezes cada domingo é um público diferente e nem todos acompanham e alguns ficam perdidos, que às vezes não entendem. Mas nós entenderemos. Eu estou discipulando aí algumas pessoas que vão se batizar. Nós teremos batismo em dezembro, se você tiver alguém. Nós teremos aula na terça-feira. Eu já tenho dado aulas pela internet e também pessoalmente na casa desses irmãos e na minha casa também. Mas nós teremos batismo. E é gostoso trabalhar com novos convertidos. Porque a gente se empolga com a graça, mais ainda, fica mais apaixonado por Jesus. E eu tenho dito para eles que se esses olhinhos limpinhos, límpidos, manifestarem esse brilho, como Jesus disse, todo o teu corpo será luz, se os teus olhos forem luz. Muitas vezes, quando nós chegamos à fé cristã na igreja, na nossa imaturidade, como neófitos, nós não compreendemos muitas coisas. As perguntas que muitos deles fazem são tão profundas que eu digo, eu não sei se vale a pena responder agora. Mas o que é mais gostoso é ver essa busca intensa nos seus olhos, em fome por Deus e pelo Evangelho. Eu fico emocionado de ver a graça de Deus operando nos neófitos. E fico triste quando eu vejo tantas pessoas de muitos anos na fé, frias, secas, amarguradas e críticas. Isso é triste. O Evangelho nos transforma. Quem escreve João, Apocalipse é João. João odiava os samaritanos. João pediu a Deus que mandasse fogo para queimar os samaritanos. Na grande estrada de Galileia para Jerusalém, era só pegar em via reta a Bandeirantes da época. Mas ele pediu a Deus, Senhor, dá-nos licença. Vamos pedir a Deus que mande fogo para queimar os samaritanos. Está escrito em Lucas capítulo 9. Jesus disse para eles, vocês não sabem de que espírito eu sou. Mas o mesmo João que falou isso, foi o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho. Foi o mesmo apóstolo que escreveu as epístolas. Foi o mesmo apóstolo que escreveu o Apocalipse. E foi o único apóstolo que escreveu o que Paulo não escreveu, embora ele falou sobre o amor de Deus. Foi João quem disse, em 1 de João 4, verso 8 e verso 16, Deus é amor. O amor nos constrange. O amor de Deus pelos perdidos. O amor de Deus por uma nação como a nossa, apóstata, idólatra. Seu amor continua disponível. Como aquele pai na parábola do filho pródigo, que antes mesmo que o filho se voltasse, todos os dias já estava esperando que seu filho voltasse. Com amor eterno eu te amei. Com cordas de amor eu te atraí. Alguém já disse que o cartão de identidade de um cristão é o amor. Devemos aprender a amar aqueles que se levantam contra nós. Amar os nossos inimigos. Amar aqueles que nos odeiam.
amar os nossos algozes, amar aqueles que se levantam, e João traz essa experiência de vida. É tão gostoso ler as cartas de João. Ele usa o diminutivo, meus filhinhos. Ele não usa, diz, meus filhos. Meus filhinhos. É esse João que está alegre agora. Ele não era bipolar, esquizofrênico. Ele está alegre e ele diz o cântico, que a voz que ele ouviu dos anjos: exultai, ó igreja, ó terra, exultai, ó céus. A Babilônia caiu, esse sistema caiu, esse sistema de engano que perverte essa Babilônia política, religiosa, econômica, caiu. Nós não estamos torcendo pela queda das empresas, nem dos governos. Essa pandemia tem nos ensinado muitas coisas. Ainda que os homens utilizem da pandemia, os políticos, para fazer jogadas políticas, Deus é soberano, está sentado no trono, governa sobre todas as coisas e permite na sua soberania a sua vontade permissiva para corrigir as nações. E uma das formas de Deus corrigir os impérios, corrigir as nações que não conhecem a Ele, é apertar o cerco da economia. Quando Deus quer julgar uma nação, dizia Martin Lloyd Jones no seu livro, uma nação debaixo da ira de Deus, Ele aperta a economia daquele país. E nós precisamos ser corrigidos e lembrar o que é que Deus tem falado nestes últimos dias a esta nação. Nós vivemos nesse sistema. E a grande alegria do capítulo 18, verso 20, é que Ele julgou a vossa causa. Verso 20, julgou a vossa causa. 18, 20. E eu trago 5 motivos aqui porque os céus se regozijam. Por que os céus estão alegres, dizendo aleluia? Por que o céu está alegre, celebrando aleluia? Vamos anotar 5 pontos que João traz. Primeiro, porque Deus julgou os seus inimigos. Acompanhem comigo o verso 1 ao verso 4, 19, 1 ao 4. E muitas das músicas que nós cantamos aqui no Ministério de Louvor, ou por que não dizer todas, nós cantamos hoje a salvação, verso 1, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois Ele julgou quem, igreja? Quem Ele julgou? Veja o versículo 2, a grande meretriz, a prostituta. Não é a prostituta do bordel. Isaías chamou Israel de prostituta. Oséias chamou a igreja, a nação de Israel, de prostituta. Jeremias chamou Israel de prostituta. É a cristandade que tem se corrompido, que tem trocado os seus valores, que tem negociado num balcão de fé os seus princípios. Essa Babilônia religiosa foi julgada no capítulo 17 e no capítulo 18, a Babilônia que vai desmontar, que nós já temos visto lá em 2008, a crise que os Estados Unidos enfrentaram, a crise de 1929 na Bolsa de Valores, são prelúdios de uma grande queda que as nações terão. Desse sistema que pega o pobre e explora o juro do cartão de crédito a 15% ao mês. De uma taxa Selic que se baixa e que chega a 2% ao ano e que os bancos proprietários de muitos patrimônios e muita riqueza não baixam o juro do pobre. E o profeta Oséias e o profeta Amós põem o dedo indicador e diz que vocês têm 2 pesos e 2 medidas e esse sistema podre, hipócrita, vai cair. Ele tem oprimido o pobre. De crimes de colarinho branco que o STF e várias instâncias em vários países juridicamente ainda beneficiam o rico e o pobre é julgado porque roubou, como diz o livro de Amós, um par de sandália e uma lata e um enlatado de carne moída no mercado. Ele é preso, ele é condenado e os crimes de colarinhos brancos não são julgados
e a injustiça campeia, e eles dormem em camas de marfim, enquanto o pobre é oprimido, e os juros saqueiam os salários dos pobres, e essa injustiça cessará, porque o justo juiz da terra trará justiça às nações. Tiago chega a dizer que até os trabalhadores, o clamor deles, o choro dos trabalhadores chegam aos ouvidos de Deus e Deus fará justiça. Eu posso lembrar da década de 80 e 90, quando nós tínhamos o overnight, com inflações altíssimas, e eles guardavam o dinheiro dos trabalhadores para ganhar juros dos investimentos. E alguns deles não pagavam em dia, porque queriam lucrar com o overnight. Isso mostra a injustiça. Essa é a Babilônia corrompida. Por isso que Babilônia não é um banco, não é um sistema. A Babilônia não é um local físico, é um sistema de valores. Essa injustiça campeia e não é apenas no Brasil. A grande crise que os Estados Unidos enfrentaram recentemente foi a falta de transparência de instituições sólidas bancárias. E como efeito dominó, a nossa economia ainda conseguiu suportar, mas muitos países quebraram. A crise de 1929, ela é lida, citada, narrada nos livros de história, mostrando o caos, a quebra. A grande guerra ideológica de União Soviética, Estados Unidos, na Guerra Fria, entre socialismo e capitalismo, que até hoje campeia as narrativas do mundo contemporâneo politicamente e dando a esperança para muitos de que é o capitalismo ou é o socialismo. Eles já caíram. Todos nós precisamos do dinheiro, do capital. O problema não é o dinheiro. O problema é o apego ao dinheiro, quando o dinheiro é o ídolo, quando ele é o patrão e não é servo nosso. E esse sistema que está aí, vendendo almas, vendendo vidas, também chegou aos púlpitos e às igrejas com as campanhas, negociando num balcão da fé a palavra de Deus. De cantores, de pregadores famosos que não têm conteúdo algum, é mais coach e autoajuda, negociam a fé nos púlpitos da palavra de Deus e colocam em xeque a inerrante palavra de Deus das Sagradas Escrituras, que são âncora para a nossa alma, luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. João está alegre dizendo aleluia, aleluia, porque Babilônia caiu e Deus julgou a besta, o falso profeta, o anticristo, que como efeito cascata e dominó, eles vão caindo um após outro. Nós não nos preocupamos nesse estudo com a besta e o falso profeta, porque nós temos aquele que está assentado no trono, que reina eternamente, e nenhum poder está acima daquele que tem todo o poder, que é Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Para de ficar perdendo tempo procurando na internet quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o anticristo. A primeira visão de que João tem no Apocalipse é os 7 castiçais, e no meio dos castiçais, na aparência do Filho do Homem, andando sobre a igreja. Deus julgou os inimigos. Veja, por exemplo, no capítulo 17 do Apocalipse, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, é o que a Olga acabou de dizer. Não é somente, e essa Babilônia é a Babilônia espiritual, é a igreja corrompida, é a cristandade corrompida, que com o sangue das testemunhas de Jesus, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Mas você tem que ler Atos 17:6, mas também Apocalipse 17:6 e Apocalipse 17:2. Que Atos, é porque eu estava na escola bíblica. E Apocalipse 17:2, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão. Mas você não pode deixar de ler Apocalipse também 18:3. Pois todas as nações têm bebido do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram. Agora é a Babilônia econômica, política.
Os irmãos devem pensar, na sua casa deve estar tudo bem, mas tem muita gente, não adianta esses governantes dizerem, fique em casa, todo mundo está cansado de ficar em casa. E ninguém morre só de Covid. Um dia desse eu vinha para o estudo aqui bíblico, e alguém me deu um telefonema e disse, pastor, um amigo do meu irmão acabou de se matar, e eu estava ouvindo no Bluetooth do meu carro. Ele simplesmente pegou aquela grande caminhonete possante, levantou com o macaco, colocou a cabeça, soltou, e o irmão não teve a coragem de ver a cabeça do seu irmão esmagada. Lisinha. Pelo peso de problemas na empresa, com dívidas, em função de não obter vendas e por não ter uma esperança que está em Cristo, a nossa bendita e única esperança. É nessa hora que a fragilidade da humanidade será vista, porque as pessoas pensam que aonde elas amarraram seu burro, a confiança. E quando em menos de uma hora, como diz uma linguagem alegórica, eles perceberem que aquilo que eles tanto confiavam caiu, eles perderão a esperança de viverem nesta terra. Esse sistema de engano vai cair. E no capítulo 18, verso 9, também diz, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem, preste atenção na expressão, a fumaceira do seu incêndio. É interessante que essa palavra fumaceira é porque ele viu em outras visões Deus julgando a Babilônia, o profeta falso e o anticristo. Por exemplo, vamos ver o capítulo 15, Deus julgando os inimigos, 15 verso 3. Vamos relembrar, porque essas visões, elas vão sendo assim como, qual é a figura lá? É um vendaval, né? Um furacão, que vai tomando proporções maiores. Então, quando nós chegamos no Apocalipse 19, essas visões que nós vimos no 19, elas são mais exacerbadas, com mais profundidade daquilo que Deus mostrou nos capítulos anteriores. E no 15, verso 3, diz assim, vamos ler. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico de Moisés diz, porque justos e verdadeiros são os teus caminhos. E o versículo 4, a última frase, os teus atos, de justiça se fizeram manifestos. Vamos para o capítulo 16, verso 7, observar a mesma coisa. E ouvi do altar que se dizia, certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, todos verdadeiros e justos são os teus juízos. Juízo. Por que Deus mandou matou Faraó lá no Mar Vermelho e fechou as duas paredes do Mar Vermelho depois que Israel atravessou? Porque eles mataram as crianças israelitas afogadas em água. E Deus é justo juiz, recebam a vingança. Por que eles saquearam os egípcios sem nenhuma arma? A Bíblia diz que Israel recebeu do Egito os tesouros. Os egípcios disseram, toma o ouro, toma a prata, toma tudo. E Deus já tinha dito em Gênesis 15, quando Moisés nem era espermatozoide, que eles sairiam com as riquezas da terra estranha que era o Egito. Aí Deus diz, tudo que vocês roubaram deles, dos salários, dos trabalhos que vocês não pagaram, vocês vão devolver. Aqui não é teologia da retribuição e restituição, não. Mas Deus está restituindo. Está dizendo, vocês pegaram o meu povo, vocês exploraram os meus filhos, vocês se apoderaram da mão de obra escrava e não deram um centavo. O ouro e a prata, o luxo, a ostentação, pode entregar para eles. É a recompensa de um justo juiz que julga do alto todas as coisas. Às vezes nós não podemos receber materialmente, mas recebemos em vida, em saúde, em plenitude, discernimento, conhecimento de Deus. Não se mede a riqueza de alguém pelo patrimônio material, é pela riqueza do Evangelho, tesouro de Cristo na nossa vida. Essa é a maior riqueza. Podemos não ser donos do ouro e da prata e talvez nem precisemos disso, porque pode ser que isso nos corrompa pelo nosso coração. Mas nós temos o grande tesouro do Evangelho. Mas nesse caso Deus retribuiu,
Deus restituiu, Deus fez justiça, o justo juiz julgou a sua causa. Veja Apocalipse 17, verso 6, ainda falando de juízo. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Apocalipse 19, 3, vamos voltar para o 19, 3, quando ele diz, e segunda vez disseram, olha agora o julgamento dos inimigos. Aleluia. Aí você vai perguntar para mim, por que ele fala aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos? Por que fumaça? Aí você vai entender Apocalipse capítulo 14. Vamos ver? Apocalipse 14, verso 10 e 11. Você vai ver a fumaça. Não é a fumaça do incenso da adoração. É a fumaça de enxofre. É a fumaça, hoje alguém me perguntou, quem é que está no Hades? Quem está no Hades são os que não creram no Evangelho. Quem está no Hades está numa sala de espera para entrar um dia no lago de fogo de enxofre. Que é uma figura para mostrar que o inferno nada mais é a ausência de Deus por toda a eternidade. E se é ausência, não tem paz. E se não tem paz, é condenação, é perturbação, é desespero, é angústia eterna. Paulo usa uma expressão mais forte em Timóteo. Ele diz, em Tessalonicenses, na segunda carta, ele diz, eles serão banidos da presença do Senhor. Já pensou viver a eternidade banido da presença de Deus? Isso é o lago de fogo e de enxofre. E quando você olha para o capítulo 14, verso 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, falando do falso profeta, preparado sem mistura e da besta, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. E olha quem estará presente nos bastidores assistindo tudo isso. Vamos? Na presença, diante de quem? Dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui está a perseverança dos santos. E o Apocalipse 19 diz, eia, chegou a justiça. Vocês que aprenderam a perseverar, chegou a justiça. A justiça chegou. E a fumaça levantar-se-á, e é a fumaça do julgamento de Deus, destruindo como efeito dominó a besta, o falso profeta, a Babilônia política, econômica e religiosa. O sistema do engano caiu. Essa é a primeira alegria por Deus ter julgado os inimigos. Vamos para o segundo tópico. Deus agora reina. Eles vão dizer aleluia, porque Ele reina. Vamos para o capítulo 19, verso de número 5 e 6. Estou no 14. 19, 5 e 6. E saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, quer dizer, os pobres e os ricos. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele reina. Enquanto eu preparava esse sermão, eu meditava em Daniel 7, eu não quis colocar porque eu não quero me estender, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel 7 e o Rogério vai colocar na tela para nós. Esse capítulo é um dos capítulos mais lindos sobre a demonstração de que muito antes de Cristo vir à terra, no ventre de Maria como bebê, Ele já estava sentado à direita de Deus Pai como Filho do Homem, ao lado do ancião de dias. E de repente Daniel teve uma visão que ele viu um como Filho do Homem, recebendo poder, autoridade, glória, e juntamente com os santos que somos nós, reinando para sempre com Ele na eternidade. Foi isso que Daniel viu. Olha o capítulo 7. Fantástica essa expressão. Coloca na tela, por gentileza, verso 13.
eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, é a segunda vinda. Ele vinha como nas visões da noite, ele vinha como as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus Pai, aleluia, e o fizeram chegar até ele, e aí foi-lhe dado, vamos dizer juntos, foi-lhe dado o domínio, e glória, e o reino, para todo sempre, estou perdido agora, e para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a visão, ele está reinando. Jesus não tinha nem nascido ainda, mas ele já existia na eternidade como Filho de Deus. Ao lado do ancião, e um detalhe, à destra, não é à esquerda, à destra de Deus Pai. À direita de Deus Pai. Depois, no mesmo capítulo 7, ele ainda diz, e eu olhava, verso 21, agora é a batalha que os santos enfrentam, é a nossa batalha, é eu e você que estamos enfrentando. Nós estamos nessa Babilônia. Nós estamos misturados aí nessa Babilônia cristã, corrompida, mas Deus sabe quem são os seus. Amém, queridos? Nós estamos mergulhados na Babilônia política e econômica, mas nós temos critérios e valores. Nós temos a marca do Espírito Santo da promessa, nós não temos a marca da besta. Se nós tivermos o temor do Senhor, a marca do Senhor prevalecerá sobre as nossas vidas. Versículo 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Parece que ele estava ganhando, não. Mas o versículo 22 diz, até que, aleluia, vamos? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino, aleluia. Essa é a palavra de esperança, queridos. Os santos possuirão. Você sabia que Paulo disse aos Coríntios que nós vamos julgar os anjos? Alô? Você vai ser convidado para o tribunal, para ser juiz. Antes nós seremos julgados, é galardão, de acordo com o que nós fizemos. E depois nós vamos julgar os anjos caídos. E dizer, era você que fez isso contra a minha família? Deus vai te lançar no lago de fogo de enxofre. Não me pergunte detalhes desse julgamento, porque não está explícito na Bíblia. É só conjectura. Não vamos além do que a Bíblia diz. Mas o capítulo 7 deixa muito claro. E mostra sobre o versículo 25, que ele vai se levantar, essa besta, esse sistema, contra o Altíssimo. Veja como as pessoas hoje se levantam contra Deus. Verso 25, machucará os santos do Altíssimo. Veja o que a Coreia do Norte está fazendo com os santos. E cuidará em mudar os tempos, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo. Mas depois, o ancião de dias, verso 26, acompanhe, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Agora o 27, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Até a Coreia do Norte vai obedecer. Até a Índia, a China, a Etiópia, todas as nações da terra, ilhas e arquipélagos se voltarão, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele reina, igreja. Salmo 97, verso 1 diz, o Senhor reina. Ele reina. Nos dias de João, um imperador chamado Domiciano atribuiu para si o título de que Ele é Senhor e Deus. Ave César. Saudemos a César. E a pergunta que os imperadores faziam nas arenas aos cristãos que iam ser entregues às bestas feras era uma pergunta muito clara. Quem é Senhor? Não é Senhor com S minúsculo. É com S maiúsculo. É o Lord of Lords. Quem é Senhor? Se eles dissessem que César era Senhor, tranquilo. Mas se eles dissessem,
Só Jesus Cristo é Senhor. Seus filhos, esposas e parentes assistiriam às bestas feras rasgando os seus corpos e queimados como postes na cidade de Roma, só porque eles tão somente disseram que só Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Os céus estão em festa, igreja, e disseram 4 vezes, aleluia, porque Deus julgou os inimigos. Número 2, Deus reina. Número 3, diz respeito a você e a mim, porque a esposa dele está pronta. Eu vou dizer de novo que eu não senti muita alegria para casamento aqui hoje, não. A esposa está pronta. Aleluia. Eu já acompanhei o noivado de um dia de casamento, que eu fui até atrás do sapato da noiva lá em Maceió, que a noiva esqueceu o sapato. E eu saí como Espírito Santo correndo atrás para preparar aquela noiva. E eu fiquei feito um louco em Maceió correndo. Pega sapato, leva para maquiagem, leva para fazer isso. Eu era jovem, não era nem casado ainda. Corre de lá para arrumar essa noiva. Minha filha, como é que você esqueceu o sapato? E eu estava na cozinha com os jovens preparando o jantar do casamento. E aí sai, pega o carro, vai atrás do sapato da noiva, pega a noiva, leva para maquiagem. E aí naquele dia, enquanto eu corria em Maceió, o Senhor me falou, é assim que eu estou correndo, para preparar a minha noiva. E o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Mas um dos grandes aleluia do Apocalipse é porque a noiva está no pretérito perfeito verbo. A noiva não é nem noiva, porque em grego há 2 palavras bem distintas, noiva e esposa. Aqui não é noiva, se a sua Bíblia tiver noiva, no original é esposa. A esposa se aprontou. Veja o capítulo 19, vamos voltar para Apocalipse. Os céus estão em festa porque a noiva está pronta. E na cabeça de Deus, na mente de Deus, os santos já estão prontos, embora nós não chegamos ainda à estatura de varonilidade perfeita. Capítulo 19, verso de número 8 diz, verso 7, alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Pretérito perfeito, se ataviou, não é se ataviará, futuro do presente. Ela já está pronta. Essa noiva saiu no furor da grande tribulação, madura. Ela foi forjada. Ela tem aprendido a enfrentar as intempéries de todas as áreas, na cabeça, nas emoções, no coração, na carne, na alma, e nós estamos sendo bombardeados diariamente, mas a noiva está sendo forjada em nós. O fogo refinador de Malaquias 3 está preparando a noiva. Pedro diz na sua epístola, não estranheis as provações que vocês estão enfrentando, porque sofrimentos iguais a estes, o mundo inteiro, os cristãos estão sofrendo. E esse sofrimento nas mãos de Deus é o fogo refinador que lapida, como diz o velho hino, que a riqueza, que a beleza de Cristo se veja em mim. Só sei cantando. Quando eu lembro a letra, só posso lembrar da letra cantando. Ó, tu, chama divina, todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Queridos, a noiva, no Velho Testamento, na cultura judaica, Jesus fez um contrato de noivado. Os casamentos de judeus hoje ainda não são feitos mais assim, porque seria um prejuízo para os pais da noiva. 7 dias de festa. É só ler João 2. Mas o noivo, naquela época, fazia o contrato com a noiva. Maria estava noiva de José. O noivado, na cultura judaica, não pode ser visto como no noivado do nosso contexto ocidental. Tem gente que acaba o noivado no altar, na porta da igreja. Dia desse alguém me falou de um casamento que a pessoa tomou todos os convites e o casamento acabou, não vai ter não. Imagina tomar os convites, dá o convite, por favor, esquece, não tem casamento. Não foi pandemia, foi traição. Mas quando o casamento, os noivos faziam o contrato, e aqui os rapazes aprendam.
jantava com os pais, bebia uma refeição de aliança e dizia, essa é a prometida. Agora o sogro dizia, aqui sou eu que estou dizendo, agora vá trabalhar, prepare uma casa, depois você vem buscar a noiva. Tem que ter trabalho. Vai manter como a minha filha? Só com beijo? E abraço? Chocolate? Quem é que vai dar o chocolate? Seu pai? Tem água, luz, telefone. E aí ele ia construir a casa, e quando a casa estava pronta e ele tinha um trabalho, ele voltava e mandava o amigo dizer, eis o noivo está vindo. Já estão noivos. E agora vão consumar aquilo que eles assumiram no contrato. Eles não podiam quebrar o noivado, salvo se houvesse traição da noiva ou do noivo, e ainda corria o risco dela e dele, quem traiu, ser apedrejado em praça pública. Por isso que Maria, quando ficou grávida, o anjo teve que dizer a José, não faça nada com ela, porque essa gravidez não é traição, é do poder do Espírito. Você não vai mexer com ela, porque ele já estava noivo. O casamento não poderia ser cancelado. E é esse contrato que nós fizemos. Eu quero dizer uma boa notícia para vocês. Sabe aonde foi o contrato? O pastor gosta de piscar o olho, né? Sabe onde foi o contrato? Na Santa Ceia. E vou dizer de novo que acho que alguns não entenderam. Estão pensando no candidato de vereador que vão votar. Foi na Santa Ceia. E foi lá na Santa Ceia, que depois que ele terminou de ceiar, ele foi para o Getsemane, no capítulo 17 de João, e ele pensou na Márcia, ele pensou no Jaime, ele pensou no Ricardo, ele pensou na irmã Marileide, ele pensou e disse, Pai, eu não te peço apenas por estes, os meus 12, os 70, eu te peço por aqueles que hão de crer em mim, ao longo dos séculos que estão à minha frente. É por eles que eu peço, e eles vão compor a minha igreja, a minha noiva, o meu povo, e eu já estou vendo, e eu vou enfrentar a cruz, porque eu não vou levar em conta o penoso trabalho da minha alma, eu vou considerar sim esse penoso trabalho da minha alma, e vou ficar satisfeito pelos frutos que haverei de colher, e para ele a noiva já está pronta, ataviada e preparada. São os eleitos por quem ele morreu. Quarto ponto. Por que os céus estão dizendo aleluia? Porque Deus vai ter comunhão com o seu povo para sempre. Deus ama festa, Deus ama jantar, Deus ama almoço, Deus ama comunhão. Deus ama gente, Deus ama vidas, Deus ama almas. Posso ouvir um amém? Tem gente que ama mais cachorro e gato, mas Deus ama gente. Deus ama pessoas, Deus não desiste das pessoas. Tem gente que ama canário também, passarinho. Mas Deus ama gente. Deus ama vidas. E Ele quer ceiar conosco. Uma das últimas palavras é, eis o tabernáculo de Deus com o seu povo. Deus morará com o seu povo para sempre, permanentemente. E o capítulo 19, verso 7 diz, aleluia, pois reina, alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro. Então vai ter refeição. O irmão me perguntou uma vez, pastor, e o tamanho dessa mesa? Querido, é imensurável. É imensurável. Nessa hora a mesa vai ser tão grande que alguns vão estar conversando com Abraão, com Isaac e Jacó, e enquanto a mesa está ali, batendo papo com Abraão, com Jacó, com Davi, com Samuel, com Jeremias, com Isaías, com Lutero, com Calvino. Com as mulheres, cadê as mulheres, né? Com Débora, sim, né? Com Priscila, com Áquila, com Esther, com Ruth. Perguntando, um dos livros mais lindos que eu acho sobre a noiva, que você não deve deixar de ler, da eternidade até aqui. O melhor livro que eu já li em toda a minha vida sobre a noiva de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o livro da eternidade até aqui. Para mostrar que antes da igreja existir no Cronos, no tempo do homem, há 2000 anos, Deus já tinha preparado a igreja antes da fundação do mundo. Efésios 1:5, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. A noiva está pronta, mas a comunhão de Deus com o seu povo, verso 7, haverá bodas.
E eu finalizo com um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Esse zelo que Deus tem pela noiva, esse zelo que Deus tem pelo seu povo, por mim, por você. E Paulo escreve à igreja de Corinto que ele plantou aquela igreja com tanto amor, com tanto carinho. Ele temia que Satanás viesse enganar e engodar a igreja de Cristo. E nós precisamos orar esse texto por nossas vidas, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adultos também. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, acompanhe. Verso de número 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. É aqui a função dos pastores, preparar o rebanho, pelo Espírito, para que o Espírito conduza cada um de nós, o rebanho de Cristo, como esposa ao Cordeiro de Deus. Você é a esposa do Cordeiro. A esposa se ataviou e se preparou. E esse é o desejo do coração do Senhor. E é o desejo, e deve ser o desejo do nosso coração. Que o nosso coração esteja pronto para se encontrar com Ele, a qualquer momento. Ele pode vir hoje, para aqueles que partirem hoje. Lutero dizia que nós devemos viver como se Cristo voltasse hoje, mas fazendo a obra. Tem gente que é preguiçoso e diz, então não vou fazer vestibular nem estudar, porque ele vai voltar. Não. É fazendo a obra. Ele pode buscar hoje, ele pode vir hoje, mas ele pode vir amanhã, na parúzia. Ele virá. E naquele dia todo olho verá. Todo joelho se dobrará. Mas o capítulo 19, só domingo que eu vou comentar sobre a vinda de Cristo. Hoje foi um break, uma quebra, para pensarmos que houve uma pausa para dizer 4 vezes, aleluia, 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 aleluia. Aleluia porque ele julgou os seus inimigos. Aleluia porque ele reina. Aleluia porque a sua noiva está pronta. Aleluia porque haverá comunhão dele com o seu povo para sempre, nas bodas do Cordeiro de Deus. Amém? Fiquemos de pé. Agora nós já podemos cantar, então se verá o Filho do Homem, e ele virá com poder e glória.